Nesta aula, nós aprenderemos a criar uma lagoa, que será um objeto de terraplanagem obtido a partir das ferramentas de grading, só que desta vez utilizando apenas os arquivos referentes ao Civil 3D. Então, neste momento, não haverá nenhuma norma do DR São Paulo sendo aplicada nessa superfície. Isto fará com que nós possamos aprender como criar objetos de terraplanagem de uma forma mais geral no AutoCAD Civil 3D. Para esta aula, nós vamos utilizar o desenho 3.2, que contém aqui um terreno, ou seja, uma superfície, e uma feature line, que foi criada para que nós possamos criar a nossa lagoa. Para criar o objeto de terraplanagem que nós queremos, pessoal, basicamente, nós vamos ter que criar um grupo de grading e aplicar as ferramentas que tornam possível o Civil 3D criar essa lagoa para a gente, que é mostrar onde é a borda, falar qual que é a profundidade, a declividade das margens, falar se em vez de profundidade ela na verdade é uma altura, falar que tem um fundo. Então tudo isso nós temos que fazer depois de criar o nosso Grade Group. Então vou clicar aqui em Grading e vamos em Create Grading Group. Tá aqui o meu Grading Group, vou colocar o nome de lagoa. Se eu quiser eu coloco uma descrição, mas nesse caso não vai ser necessário. O ideal é pedir para ele automaticamente criar uma superfície, que vai usar o nome do grupo. E aqui estão os estilos que você pode aplicar. Vejam que esses estilos são do Civil 3D e não do DR São Paulo. Vou deixar esse mesmo e vou clicar em OK. Ele fala para nós que vai criar uma superfície. OK de novo. Tá aqui a superfície. E se eu venho nos meus locais, ó, eu vejo que eu já tenho meu Grading Group com o nome de lagoa aqui. Tá vendo? Então o próximo passo é aplicar as ferramentas de grading nessa feature line aqui. Então vamos lá. Para criar a lagoa, eu vou vir aqui em Grading, Grading Creation Tools. A primeira coisa que você tem que fazer é falar qual que é o grupo de grading que você está trabalhando. Então você vem aqui na primeira opção, ó, que chama Set the Grading Group, e você seleciona. O site é terraplanagem e o nome é lagoa. OK. Agora o Civil 3D sabe que tudo que nós estivermos fazendo se refere a essa lagoa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui e escolher qual é o tipo de grading. Nós vamos criar a profundidade da lagoa. Então, a maneira mais fácil de criar isso é usar um grade to relative elevation. O que é isso? A partir do fundo que está aqui na feature line, ele vai receber do usuário uma elevação. Então, eu vou clicar aqui e depois eu tenho que selecionar as ferramentas de grading aqui, ó. Então, eu venho e peço para ele criar um grade. Então, seleciono aqui. O que eu tenho que fazer? Selecionar a feature line. Então, tá aqui. É aqui que eu vou inserir uma profundidade. Ele quer saber de que lado vai ficar. Vai ficar do lado de dentro. Então, eu clico aqui dentro. Eu quero que aplique no comprimento inteiro? Sim. Então, pressiona Enter. Qual que é a elevação relativa? Se for para cima, é positivo. Se for para baixo, negativo. Como eu quero fazer a profundidade, vai ser negativo de menos 3 metros. Enter. Ele quer saber se o formato é de grade ou slope. Nós vamos colocar uma declividade aqui. Então, é slope. E nós vamos colocar, pode ser nesse caso, a declividade padrão que ele me dá aqui, de 2:1. Mas você vai analisar de acordo com o seu projeto qual declividade que é essa. Então, você pressiona Enter aqui e ele cria já para a gente a profundidade. O que nós vamos ter que fazer agora é informar ao Civil 3D que, na verdade, ele realmente tem uma profundidade e continuar o projeto da lagoa. Agora, o que nós temos que fazer? Esse objeto que está sendo criado aqui, por enquanto, ele é só uma borda. Então, você tem que falar que ele tem um fundo. E para falar que ele tem um fundo, você vem aqui ainda das ferramentas de grading e pede para ele criar um preenchimento aqui. Então, ó, Create Infill. Então, você seleciona qual que é a área que ele vai preencher, é essa de dentro aqui. Selecionou ela, pressiona Enter e ele cria uma superfície aqui para nós já. Tá vendo? O que nós temos que fazer agora? Criar a berma dessa lagoa. E para isso, você vem aqui, Grade to Distance, pede para ele criar um grading e ele vai pedir a feature line. Vamos lá, seleciona ela de novo. Selecionei a feature line. Se é a berma, vai ser do lado de fora da borda aqui. Então, eu clico aqui, que é no meu Grading Site. Vou aplicar ao comprimento todo. Enter. E ele pergunta qual que vai ser a distância. Aqui está um padrão de 1 metro. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 metros. Enter. Ele quer saber qual que é o tipo, se vai ser grade ou slope.
Nesse caso, eu vou colocar grade, para vocês verem uma forma diferente. Vou colocar aqui de 50% mesmo, que está de padrão. Enter. E ele cria aqui a berma da nossa lagoa. O que nós vamos fazer agora é finalizar para que a gente possa visualizar o resultado. Para finalizar essa lagoa, basta colocá-la na superfície. Então, nós vamos linkar ela na superfície, selecionando primeiro a superfície como alvo. Então, você vem nesse ícone, que é idêntico ao ícone de superfície, e seleciona terreno. Esse comando aqui chama Set the Target Surface. Depois, você cria um grade de superfície. Então, seleciona ele aqui, Create Grading, vem aqui na borda mais externa, que é onde você vai conectar na superfície, aplica no comprimento inteiro. Depois, você pode pressionar Enter aqui nesse caso, para ser de declividade mesmo. E nesse caso, eu vou pressionar Enter de novo, para pegar a declividade de corte e o formato aqui de preenchimento também, vou usar Slope. E vou usar tudo como padrão, ó. O que aconteceu? Ele conectou na superfície. A princípio não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque nós vamos ver que tem um erro aqui, quer ver? Ó? Vamos colocar no Orbit aqui? Olha só, nós criamos uma Feature Line, criamos um grupo de grading que não está conectado com a superfície. Isso foi proposital. Por que eu fiz isso proposital? Para que a gente possa ter o que editar agora e utilizar as edições de grading. Então, o que nós queríamos fazer? Que era criar a lagoa, utilizando comandos do Civil 3D sem as normas do DR, nós conseguimos fazer isso agora. Vamos manter esse arquivo para que a gente possa utilizá-lo como ferramenta de edição. Então, eu vou salvar ele aqui e peço que vocês salvem aí também. Nessa aula, nós aprendemos a criar um Grading Group, a também aplicar as ferramentas de grading, utilizando a forma mais geral do AutoCAD Civil 3D, que não utiliza a normatização do DR São Paulo. Sendo assim, o resultado que nós criamos foi aquele que está sendo mostrado na tela, porém com um erro, pois ele não está conectado à superfície, porém isso foi proposital para que a gente possa agora aplicar ferramentas de edição e corrigir esse erro, caso aconteça uma outra vez.